Fala pessoas, beleza? Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao canal Gistec. Eu estava à procura de um laptop bem básico para tarefas essenciais, pacote Office, navegar na internet e acessar serviços da minha rede local, dentro e fora de casa. O básico do básico sem frescura. O escolhido foi o positivo Vision C14 modelo C8256AI14. Vem com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, tela de 14 polegadas, 1,4 kg de peso e custou R$ 1.300. O ponto forte? Aceita um segundo disco interno, seja um SSD SATA ou um HD mecânico de até 1 TB. Mas como nem tudo são flores, a maior desvantagem pelo preço é o processador, de apenas 2 núcleos. Já fiz um review completo sobre ele aqui no canal, se quiser ver mais a fundo. Vou deixar o card aqui na tela e o link, como sempre, na descrição ou no final do vídeo. E para extrair o máximo de performance desse C14, a solução foi instalar o Linux Mint, na sua versão Cinnamon, que é a mais completa e um pouco mais pesada. Mas não basta só instalar. Para ter a performance e fluidez do Mint nesse hardware, é crucial seguir alguns passos específicos, desde a configuração da BIOS até ajustes finos no sistema operacional. Neste vídeo vou mostrar o passo a passo completo, BIOS, instalação e otimização, e ainda vou dar dicas de como configurar um sistema de backup, seja com um segundo disco interno ou usando apenas o armazenamento nativo do Vision C14. Este guia está imperdível, então pega um cafezinho com um bolinho maroto e bora lá! Bom, primeiro vamos ter que configurar a BIOS do notebook Vision C14. Vou ligar ele aqui. Vamos aqui em Advanced, DVMT pré-alocado. Isso aqui é a quantidade de memória alocada para a placa gráfica. Você pode alocar entre 64 e 512, mas o recomendado aqui é ou 64 ou 128. DVMT total deixa do jeito que está, essas outras opções aqui não mexe. Aqui embaixo agora nós vamos em plataforma de tecnologia confiável, o Trust Technology. Clicamos nele e desabilita essas duas opções. A opção de TPM é voltada para o Windows, mas para Linux isso aqui não faz diferença. Vamos voltar. Em Security, vamos na última opção, Secure Boot, e desativa o Secure Boot. Também é voltado para o Windows 11. Vamos voltar e agora vamos em Boot. OS Selection. Por padrão, vem o Windows. Você altera para Linux. Fazendo isso, ele vai desabilitar alguns recursos na BIOS que o Linux não precisa. Boot Mode deixa o FI. E é isso. Aí você vem aqui em Save Exit, dá Enter, pergunta se você quer salvar as alterações, você clica em Sim, BIOS preparada para instalarmos o Linux Mint. Vamos baixar agora o Linux Mint. O endereço oficial é esse, linuxmint.com. Vamos aqui em Download e temos aqui a última versão disponível, na data desse vídeo é a 22.2. E aqui embaixo você escolhe a versão do Linux Mint que você quer baixar. A MAT é a intermediária, a XFCE é a mais básica e a mais completa é a Cinnamon. O ideal é você instalar a versão XFCE no Vision C14. Ou em notebooks com processador de 2 núcleos apenas. Mas vamos usar o Cinnamon, porque é a que eu tenho instalado no meu Vision C14 e funciona muito bem, contanto que você faça alguns ajustes após a instalação. Vamos lá. Mais embaixo temos aqui os links que a gente pode baixar, Então eu vou escolher um link aqui do Brasil. Tá aqui, temos 2 links. Geralmente escolho da Universidade Federal de Mato Grosso. Baixar. Enquanto ele baixa, vamos encontrar o Rufus. É esse primeiro link e mais embaixo temos o link de download. Pronto. E agora vamos criar o pendrive de instalação do Linux Mint. Vou abrir o Rufus. Beleza. Clico aqui em selecionar. Vamos escolher a Cinnamon 22.2. Essas opções vocês deixam do jeito que está. Vamos clicar em iniciar. Ele pode abrir essa tela, mas aqui ele recomenda usar o modo imagem ISO, que é o padrão, ok? Aqui ele avisa que os dados serão apagados, Ok também. E ele está começando a preparar o pendrive. Pendrive criado. Acabei tendo problema com o pendrive que eu estava usando, precisei alterar, mudar para um pendrive que eu tenho aqui de 8 GB. Vou fechar.
Vou conectar o pendrive ao notebook e vamos entrar na BIOS do notebook para a gente alterar a ordem do boot, né? Para ele poder dar o boot pelo pendrive. Nós vamos aqui em boot, vamos em boot option 1, apertamos enter e escolhemos aqui USB key UEFI, né? Vamos em save and exit, damos enter, salvamos e tá aí. Temos essas opções, mas é a primeira que a gente escolhe. Damos enter. Estamos iniciando o Linux Mint pelo Live CD e aqui, ó, install Linux Mint. Deste ponto em diante eu vou usar o VirtualBox, porque o Linux já está instalado no meu Vision C14 e pelo VirtualBox vai dar para mostrar para vocês como seria da mesma forma que eu estivesse fazendo aqui diretamente no notebook. Bom, vamos lá, eu estou aqui no VirtualBox e continuando, temos aqui na área de trabalho esse ícone aqui, dando 2 cliques vai abrir a aplicação, né, para ajudar aí o pessoal a instalar o Linux Mint na máquina. Mas antes, vamos no gerenciador de discos do Linux, do Mint, Gparted. Eu recomendo fortemente que você instale no seu Vision C14 um segundo armazenamento interno, um SSD de pelo menos 240 GB. Porque assim você consegue instalar o sistema operacional nesse segundo armazenamento e vai ser bem mais rápido do que o armazenamento interno que já vem no Vision C14. Então aqui nessa parte, clicando na seta, dá para ver os 2 discos internos. No Vision C14 vai aparecer um deles começando com MMC, que é justamente o armazenamento interno que vem com ele, e a segunda unidade vai aparecer, por exemplo, WD, que é o Western Digital. Vou fechar aqui o Gparted e vou abrir aqui o instalador. Nessa tela aqui, vamos alterar para o português do Brasil. Continuar. Layout do teclado, ele já setou, né? Português Brasil. Continuar. Nessa tela, vamos marcar instalar Codex Multimídia. Continuar. Aqui nós temos 2 opções. Fazer a instalação automática, né? Então, se eu clicar em continuar, ele vai perguntar qual unidade de disco eu quero instalar. Vou voltar aqui. Então, se você tem um disco zerado ou se o disco tem algum outro sistema operacional, mas você quer zerar ele, escolhe essa opção aqui que é a mais tranquila. Vamos aqui agora em opções avançadas. Vou clicar em continuar e aqui a gente particiona de forma manual o disco. Então vamos supor que o SDB seria o segundo disco interno, que é onde a gente quer instalar o Linux. Então eu selecionaria ele, clicaria aqui em nova tabela de partição, ele vai criar uma nova tabela. E agora sim eu posso selecionar o espaço livre em SDB e clicar no mais. Aqui nós temos vários sistemas de arquivo. O mais usado é o ext4. Esse é o que a gente vai usar durante a instalação. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como a gente cria manualmente as partições. Então aqui em tamanho, essa primeira partição eu vou colocar 1024, 1 GB. E aqui embaixo, usar como, eu vou escolher FI. Aqui está certo, ok. Selecionamos novamente o espaço livre, clica no mais. E aqui vamos criar a área de troca, que é conhecida como swap. O swap é interessante para máquinas com até 8 GB de RAM. Então aqui eu crio uma área de troca de 8 GB, 892. Deixo aqui do jeito que está, aqui do jeito que está. E aqui embaixo, usar como a área de troca swap. Damos OK e agora vamos criar a partição principal. Selecionamos novamente o espaço livre, clica no maisinho e agora vamos pegar todo o espaço. Essas 2 opções deixa do jeito que está, usar como está certo, ext4 e aqui embaixo nós vamos selecionar o ponto de montagem, que é a raiz, que é essa barrinha aqui, e damos OK. Criamos todas as partições, agora um passo bem importante. Se você tiver 2 discos internos, aqui embaixo, ó, dispositivo no qual instalar o carregador de inicialização. Aí você tem que selecionar o disco correto. Percebam aqui, ó, que as partições SDB1 e SDB2. Então aqui embaixo está SDA, vou colocar SDB. Fazendo isso, ele vai dar o boot pelo SSD SATA. Você não precisa alterar nada na BIOS. Tudo certo, clicamos em instalar agora. Ele avisa, né, que o disco será totalmente reescrito e serão criadas essas 3 partições. Continuar. Aqui eu vou alterar a localização. Continuar. Aqui nós vamos criar a conta, né? Então aqui eu vou colocar nome do computador,
Nome do usuário, vou deixar esse mesmo. Senha, aqui eu recomendo colocar uma senha forte, né? Não vai colocar 1, 2, 3, nem senhas bobinhas. Continuar. A instalação é bem rápida, não depende de conexão com a internet, mas é bom que esteja conectado porque, por exemplo, instalar codecs de mídia ele baixa da internet. Mas diferente do Windows, no Mint a atualização pesada você faz depois que o sistema está instalado. Vai depender aí também da velocidade do seu pendrive, né? Pronto. Aí ele abre essa tela, né? Continuar testando ou reiniciar agora. Eu vou clicar em continuar testando, porque aí eu vou fazer uma última configuração aqui. Vou abrir novamente o Gparted. Então vamos lá. No SSD, né? Aqui, todas as partições devidamente configuradas. Mas eu vim para cá justamente para preparar a partição principal. Você pode fazer isso antes da instalação, mas eu prefiro fazer depois porque aí eu não me confundo com relação às partições. Então agora a gente vem aqui em Device, Dispositivo, criar tabela de partição e aqui em tipo de tabela nós vamos alterar para GPT. Apply, pronto, tabela criada, clica com o botão direito do mouse, seleciona New. Aqui nós vamos selecionar todo o espaço, então não altera nada aqui. Se quiser pode dar um nome para a partição, tipo de arquivo é ext4. E aqui em Label você pode colocar o mesmo nome que você deu à partição, adicionar. Então esse aqui está preparado e agora a gente vai oficializar essas alterações clicando nesse ícone aqui, Apply All Operations. Pergunta, né, se tem certeza porque vai apagar todos os dados. Sim, Apply, tudo certo, Close. Está pronto aí o segundo armazenamento, né? Agora sim, eu posso fechar aqui, venho aqui no menu Iniciar, Shutdown, Reinicializar. Deste ponto eu vou voltar para o Visio C14 porque a gente vai precisar alterar lá na BIOS a ordem do boot. Vou ligar o laptop e logo em seguida apertar a tecla Del. Pronto, voltamos a BIOS, vamos aqui em Boot e aqui, então vou alterar aqui para Hard Disk, vamos aqui em Save and Exit, Yes e tudo certo. Uma opção que eu esqueci de falar aqui é aqui em cima, Quiet Boot, vamos desabilitar. Desabilitando, não vai mais aparecer a logo da Positivo, ao invés vai aparecer Megatrends, alguma coisa, que é a BIOS, e o boot é um pouco mais rápido. Fast Boot deixa habilitado, e agora sim, vamos salvar, Yes. E deste ponto em diante eu vou voltar para o VirtualBox. Linux Mint instalado, vamos acessar. Essa é a tela inicial e essa janela aí é uma janela de boas-vindas, onde você também tem os primeiros passos. Primeiro aqui vamos em cores da área de trabalho. Então aqui temos três opções, né? Estilo, aparência e cores. Em estilo você pode escolher Mint L, Mint X, Mint Y. Eu geralmente deixo do jeito que está. Em aparência você pode escolher entre um modo misto, todo escuro ou todo claro. Eu prefiro todo escuro. Aqui embaixo você pode escolher uma paleta de cores, né? Se eu colocar aqui esse laranja e cinza, então percebam aqui, ó, que a cor da pasta mudou. Esse íconezinho aqui do xizinho mudou também para laranja. Então eu vou deixar dessa forma. O próximo passo é backup, usando o Time Shift. É uma excelente aplicação para backup do sistema. Em selecionar tipo de backup, temos RSync e BTRFS, mas o BTRFS está em cinza aqui, porque o sistema de arquivos não é BTRFS. Próximo, ele está fazendo uma análise dos discos, então ele detectou os dois discos, e aqui eu vou selecionar aonde eu quero que seja salvo o backup. E é neste disco que a gente vai salvar o backup, que é justamente o disco interno do Positivo. Próximo, aqui é o agendamento dos backups. Para minha rotina, onde eu uso o Visio C14 de vez em quando, então eu marco aqui semanalmente, desmarco diário, e aqui eu coloco 4 backups. Ele vai manter 4 backups por mês. E marco também mensal e apenas um backup. Logo depois que a gente configurar, eu vou acionar o backup, ele vai fazer um backup completo. E como ele é um sincronizador de arquivos, ele está setado para o modo espelhamento. Então, o que eu apagar na minha máquina, no dia que ele fizer o backup, ele vai apagar no backup. O que eu acrescentar, ele vai acrescentar no backup. O que eu alterar, ele vai alterar no backup. Somente neste sentido.
Vamos clicar em próximo. Aqui ele pergunta quais pastas eu quero fazer backup, né? A pasta root, que é a pasta do sistema, ou a pasta do usuário, que é a pasta home VBuser. Aqui será somente a root. Então, eu vou alterar a root para incluir todos os arquivos. Próximo. Ele está dando mais algumas informações aqui finais e finalizar. Agora eu venho aqui em criar e ele vai iniciar o primeiro backup. Esse backup deve demorar entre 5 e 10 minutos. Ele consome um pouco dos recursos da máquina, principalmente o processador, mas os próximos backups, como serão somente incrementais, serão muito mais rápidos. Significa que se você estiver fazendo alguma coisa, você praticamente não vai sentir nenhuma lentidão ou bem pouca, entendeu? Por alguns segundos. Percebam aí, ó, no monitor do sistema que ele está usando mais de 50% da CPU. Pronto, backup criado. Vamos aqui em configurações e aqui a gente consegue ver toda a configuração que a gente fez. O tipo, localização, agendamento, aqui somente o root, né? Filtros e por fim aqui em cima diversos. Aqui temos o formato da data. Então vamos logo alterar, vou colocar aqui 11 de agosto de 2019. E se você quiser pode acionar novamente o assistente. E aqui mais do lado temos restaurar. Ele pede para selecionar o backup. Pronto, vamos clicar novamente. E aqui você não precisa mexer nada, porque ele pegou essas informações justamente do backup. Você clicaria aqui em próximo e restauraria os arquivos. Enfim, vou clicar aqui em cancelar. Bom, vamos fechar o Time Shift, ele já está preparado. E vamos continuar. Gerenciador de drives. Então, o que é que o gerenciador de drives faz? Ele vai fazer uma verificação para ver se precisa instalar drives adicionais. Nenhum driver necessário. Vamos fechar. Continuar aqui. Gerenciador de atualizações. Aqui é bem importante. Vamos dar OK. Ele diz que tem uma nova versão disponível do gerenciador de atualizações. Vamos aplicar e atualizar. Maravilha. Então, ele já mostra aqui a relação de atualizações que precisa ser feita. Tem uma tarja aqui azul dizendo: você quer mudar para um repositório regional? Vamos clicar em sim. Porque esses dois repositórios aqui, que já vem por padrão cadastrado, o principal e a base, são bem lentos. Eu clico aqui no principal e ele vai fazer uma verificação para mim e me indicar quais dos servidores são mais rápidos de se usar. Bom, pelo visto é o C3SL mesmo, vou selecionar ele e aplicar. Agora vamos aqui em base, mesma coisa, provavelmente vai ser esse primeiro aqui, vou selecionar. E aqui a gente clica em atualizar o cache do apt. Vamos fechar essa tela e agora sim vamos clicar em instalar atualizações. Então temos aqui 1 GB para ser baixado. Agora ele pede para reiniciar o sistema. Continuando, vamos aqui novamente em primeiros passos e vamos aqui em configurações do sistema. Aqui ele mostra todas as opções de configurações que o Linux Mint tem. Obviamente que eu não vou falar uma por uma, né? Então vou fechar aqui e vamos continuar. Aqui seria o equivalente ao Microsoft Store do Windows. Aqui no gerenciador de aplicativos do Mint, você baixa aplicações pelo repositório do sistema operacional, mas também pelo repositório do FlatHub, que é um repositório confiável. Vamos aqui em Flatpak, eu vou escolher algumas aplicações e vou instalar. Então, Bitwarden, eu normalmente uso Flatpak. Aqui ele mostra as dependências, né? Pacotes extras que ele vai precisar instalar para que o Bitwarden funcione. Clico em continuar. E as aplicações que eu não consigo instalar por aqui. Vou abrir aqui o Firefox e vou digitar aqui Chrome. Primeiro link aqui. Clicamos aqui, transferir o Chrome. O Linux Mint é baseado no Ubuntu e o Ubuntu é baseado no Debian. Então, o pacote que eu vou baixar é o .deb. Aceitar e instalar. Ele já começou aqui a baixar e agora vamos para o Brave. Baixar o Brave. Vamos clicar nesse link, baixar Brave para Linux. E aqui ele mostra os passos para você instalar via terminal. Algumas aplicações só poderão ser instaladas dessa forma, mas é bem tranquilo. Vou apertar aqui as teclas Ctrl+Alt+T para abrir o terminal. Copiaria esse comando. Aqui já tem um botão de copiar. Ó. Venho aqui no terminal com o botão direito, colar e Enter. Aqui ele está pedindo a senha. Já está instalado. Se eu vir aqui no menu iniciar, digitar Brave Web Browser. Vou fechar o navegador, vou fechar o terminal
já terminou de instalar as aplicações. Vou voltar aqui, venho aqui no menu hambúrguer, mostrar aplicativos instalados. Maravilha. E por fim, configuração do firewall. Vamos clicar em iniciar. Então aqui você ativa ele em estado. Então, aqui temos perfil, início, escritório e público. Desse jeito, a rede local está liberada. Vou fechar o firewall e assim concluímos os passos iniciais aqui da tela de bem-vindos. Agora precisamos fazer algumas instalações mais voltadas para otimização, performance e fluidez. E essas instalações serão feitas pelo terminal. Então, vou abrir aqui o terminal. Então, primeiro vamos garantir que todos os patches de segurança, todos os drives foram realmente instalados e atualizados. Então, venho aqui, sudo apt update. Ele pede a senha, tudo certo. E agora, sudo apt upgrade, tudo certo também. Agora, vamos instalar o preload. Pronto, não preciso fazer mais nada. A partir de agora, ele vai verificar, né, os meus hábitos aí de aplicações. Não vai ser hoje, vai ser daqui a alguns dias. E baseado nessas informações, ele vai pegar essas aplicações e já vai deixar carregado, pré-carregado no cache da RAM. O Linux Mint, ele trata a RAM, a memória RAM, como cache. Então, a memória que ficar disponível, ele pega uma parte da memória e transforma em cache. É bem mais eficiente, bem mais rápido do que usar o cache de disco. Agora eu vou configurar o Swapness. Ele controla o fato de o sistema mover processos da memória RAM, do cache da memória RAM, para o swap, que é justamente o cache de disco. Então a gente precisa fazer com que o cache da RAM seja a prioridade e não o cache de disco. Esse valor é um valor que você tem que configurar, está em 60. Significa que o sistema começa a usar o swap a partir de 40% de RAM utilizada. Então vamos confirmar que o valor é 60. Então eu vou digitar o comando aqui. E agora a gente precisa alterar esse valor e deixar esse valor fixo. Então, para isso, eu vou precisar alterar o arquivo sysctl. Sudo nano /etc sysctl.conf. Beleza? O nano é um editor de texto, né? Via terminal. Então aqui eu sei que não existe a linha que eu preciso. Então eu vou criar aqui. Então eu vou primeiro comentar. Configuro. Vamos para a linha de baixo. E aqui eu vou escrever o comando vm. igual a 10. O valor 10 ou 20 é excelente. Dessa forma, o sistema quase nunca vai usar o swap, exceto em extrema necessidade. Vou salvar Ctrl+O, Enter e vou sair, Ctrl+X. Vamos agora aplicar a mudança, né? sysctl -p. E agora vamos verificar se realmente o valor é 10. Esse comando aqui, 10, tudo certo. Agora vamos alterar o sistema base que gerencia a energia do notebook. Então eu vou digitar aqui sudo apt install tlp-rdw. Você quer continuar? S. Eu substituí o sistema de gerenciamento de energia que veio no Linux Mint pelo sistema TLP, que é muito mais eficiente, principalmente para máquinas básicas, como o Vision C14. Mas o recurso de gerenciamento de energia eu posso usar normalmente. Mas, por exemplo, no notebook iria aparecer aqui o que fazer ao fechar a tampa, suspender, hibernar. Eu posso usar normalmente. O que eu substituí foi o que está debaixo do capô, né? Que é o sistema que controla tudo isso. E essas são as configurações que você deve fazer para aí melhorar a performance do seu notebook. As configurações via terminal, né? Eu acabei esquecendo de fazer uma última configuração pelo terminal.
que é justamente a gente alterar o tempo de boot do Linux, quando ele fica na tela do Grub. Por padrão, esse tempo fica em torno de 10 a 30 segundos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar editar o Grub. Então, eu vou digitar aqui o comando esse shed é um outro editor via terminal. E percebam que aqui, ó, a linha que eu quero é Grub Timeout. Está em 0, não está nem 10 nem 30. Mas eu sei, por experiência, que o tempo está entre 10 e 30. É uma espécie de bug que ele não detecta de primeira esse tempo, e aí ele coloca um tempo automático. Então a gente precisa garantir que ele pegue realmente o tempo limite correto. Eu venho aqui na linha onde eu deveria alterar, Grub Timeout 0, dou Enter, ela vai para baixo, e aqui nessa linha vazia eu vou adicionar um novo comando. Grub underline, desculpa, não é aqui, é no final do arquivo aqui embaixo. Grub underline timeout, record fail underline timeout igual a 1. Pronto. E agora só vou confirmar essas duas linhas aqui. Essas duas linhas estão corretas, igual a hidden, e o Grub timeout igual a 0. Tudo certo? Eu vou salvar esse arquivo, clico aqui em arquivo, salvar, e posso fechar esse editor. E agora a gente precisa atualizar. Update. Agora a gente precisa voltar na BIOS do notebook para fazer mais algumas alterações. Vamos aqui em Advanced e vamos na opção Network Stack Configuration e vamos desabilitar todos os recursos que estão habilitados aqui. Network Stack Disable, do ESC, e agora vamos salvar e sair. Então o que a gente fez? A gente desativou todos os recursos de boot pela rede. Isso faz com que a inicialização fique realmente um pouco mais rápida. Então agora vamos desativar todas as opções de gráficos e animações que o Linux Mint Cinnamon tem. Então vem aqui no menu Iniciar, Configurações de Sistema, Geral, aqui não preciso mexer, está desativado essas duas opções. Vamos voltar e vamos em Efeitos. Aqui a gente desativa tudo. Pronto. Posso fechar essa tela e agora não tem mais animação nenhuma. Eu abro uma aplicação, ele pisca na tela, né? Pronto, estou novamente no Live CD. Vamos clicar aqui em Install Linux Mint. Vamos lá, português, continuar. Teclado está certo, português Brasil. Instalar codecs, continuar. Nessa tela aqui, vou clicar aqui em opção avançada, continuar. E aqui ele só detectou um disco, porque eu criei um disco virtual somente para mostrar para vocês como fazer. Eu venho aqui, nova tabela de partição, continuar. Beleza? Agora sim eu posso criar as partições. Então clico aqui no maisinho, vou colocar aqui 512 MB para a partição EFI, não mexo em nada, tudo certo, ok. Pego novamente espaço livre, clico no maisinho, aqui é a swap 8192, aqui embaixo eu altero para área de troca, swap, ok. Vou novamente no armazenamento livre, clico no maisinho. Nesse caso aqui, para ficar uma coisa mais segura e que você possa fazer os backups, né, no mesmo disco, eu venho aqui e na pasta do sistema eu vou colocar apenas 50.000 megas, que seria mais ou menos 50 gigas. Não altero aqui o sistema de arquivos, ponto de montagem, a barra, né? A barra significa que esse aqui é o ponto onde vai ser instalado o sistema operacional. Ok. Seleciono novamente o espaço livre restante, clico no mais e aqui eu vou colocar 32.000, que é mais ou menos 32 GB. Não altero aqui o sistema de arquivos e em ponto de montagem eu vou selecionar a pasta Home, que é a pasta do usuário. Eu estou criando uma partição somente para a pasta Home de 32 GB. Eu estou colocando 32 GB aqui porque para mim é mais do que suficiente, mas vai depender aí de cada um. Clico em OK.
Agora sim, o restante do espaço livre, clico no mais, vou pegar todo esse restante aqui e vou criar uma partição avulsa. Eu não vou selecionar aqui o ponto de montagem, porque não precisa. Vou deixar desse jeito, ok. Dessa forma vai estar tudo separado, então se der problema somente em uma partição, por exemplo, a partição de sistema, você não precisa se preocupar com a partição home. Se der um problema na partição home, você só restaura a partição home e não precisa se preocupar com a partição do sistema. Aí você pode dizer, Emanuel, mas 50 GB para a partição do sistema, para o sistema operacional e para as aplicações, é muito pouco. O sistema operacional Linux ocupa muito menos espaço que o Windows. Para você ter uma ideia, no meu notebook só está ocupado na partição do sistema 14 GB. E aí está, o caminho para otimizar o dispositivo Vizio C14 com o Linux Mint. Mas atenção, tudo que passei aqui é válido para extrair o máximo de performance de qualquer PC ou laptop com processador de 2 núcleos. O upgrade que realmente faz a diferença é o segundo disco, um SSD SATA de 240 GB no mínimo. Instale o Linux Mint nele e você terá inicialização e aplicativos voando. Deixe o MMC nativo, que é mais lento, como um disco secundário, ideal para arquivos ou backup. Se este vídeo ajudou a dar um gás no seu dispositivo Vizio, ou PC ou laptop antigo, deixe o seu like, se inscreva aqui no Gistec e ative o sininho para não perder mais dicas de performance e tecnologia. Valeu pessoal, até a próxima!